dar o start. Então, gente, né, boa noite a cada um que está aqui. Oi, Antonieta, que bom que você chegou também. Bem-vinda, tá? Nós fizemos uma rodada de apresentação e a gente está, de fato, agora eu vou começar a compartilhar o que já tem, o que tem, né, de programação para esse encontro com o Jair. Mas eu sinto necessidade de compartilhar como que foi acontecendo, né? Porque eu não sei, né? Claro, nós estamos aqui todos porque temos todo esse carinho, admiração, respeito e consideração por todo o trabalho do Jean-Yves Leloup. Mas eu preciso dizer, enquanto processo administrativo, né? Nós, eu, da Unipaz Goiás, a Leda, toda a nossa equipe de bastidor, é um trabalho muito delicado, né? Assim, tudo que envolve o Jean-Yves tem uma certa delicadeza, porque as decisões não estão nas nossas mãos. Então, a gente tem uma responsabilidade de um trabalho que é de outra pessoa, e apesar da palavra, entre aspas, final, entre aspas, né? Vamos dizer assim, aqui entre nós, ser nossa, ela não é nossa, porque todas as decisões dependem do Jean-Yves. E nem sempre é rápido. Então, nós tivemos um gap, assim, eu diria que de uns 2 meses sem contato com ele, e depois eu soube que ele se mudou, né? Ele saiu de uma cidade e foi para outra, bem distante de onde ele estava, até que ele se estabeleceu e reorganizou tudo. Então, por isso que demorou um pouco compartilhar com vocês essa viagem, né? Então, eu vou dizer o que a gente tem pronto e quais as possibilidades que nós criamos. Por quê? Eu acredito que aqui nesse grupo, né, não só quem está aqui no Zoom, mas todas as outras pessoas que já manifestaram vontade de ir, quando a gente abriu, dizendo, Jean-Yves vai dar um retiro na França, o Jean-Yves tinha proposto um retiro de 3 dias. Essa foi a proposição dele. Ele falou, na minha intenção, eu não acho que não volto mais para o Brasil, mas aprecio estar com brasileiros, amo o Brasil e os brasileiros, e eu, sim, estou disponível para um retiro para receber brasileiros aqui. Isso foi o que foi conversado no primeiro semestre. Depois teve esse gap aí, e agora ele se mudou para uma cidade que está a oeste da França, né? A Mione sabe até melhor que eu, porque tive que pesquisar no mapa mesmo onde estava lá. A cidade maior, próxima onde ele está, é Nantes, nem é a outra que eu achava que era, o Mione. Essa semana, agora, ele escreveu detalhadamente, estou próximo a Nantes, que é a maior cidade do oeste ali da França, facilitou a nossa vida, porque tem uma locomoção mais fácil, e ele está, de novo, com uma questão de saúde um pouco, assim, eu não posso dizer o que é, porque eu não sei, eu não sei se o processo de saúde dele retomou ou não, mas ele só disse assim, preciso me resguardar em termos de saúde, e não tenho condições de sustentar um retiro sozinho por 3 dias. Foi isso o escrito no e-mail. Então, eu proponho que o grupo faça uma peregrinação de Maria Madalena e me encontre depois disso aqui, né, na minha casa. Então, ele vai nos receber na casa dele por 1 dia, não são mais 3 dias. E ele sugeriu, e a Caterine, que faz uma comunicação um pouco mais detalhada, ela, bem aos poucos, assim, né, bem a contra-gotas, ela sugeriu, inclusive alguns roteiros, né, lá que a gente fizesse antes de encontrá-lo. Então, o que eu vou apresentar para vocês tem quer dizer, tem uma parte que é cultural, a Andréia está aqui, já levou grupos para Provence, eu vou mostrar o que a gente escolheu, de uma forma bem livre, porque algumas pessoas podem querer fazer a parte cultural mais Jean-Yves, outros podem querer fazer só o Jean-Yves, e cada um vai ficar livre para fazer como for a sua melhor opção, né? A nossa responsabilidade é com o começo e o fim todo. Nós programamos uma viagem de 12 dias, considerando Provence, indo até Maria Madalena, a Gruta de Maria Madalena, num tour guiado por uma equipe especializada nesse tour, que fica lá no sul da França e é em português. E depois a gente se desloca lá para Nantes, para essa cidade,
e no dia 1º a gente estará, então, sendo recebidos por ele 9 horas da manhã até às 18 horas. Ele vai nos receber na casa dele mesmo. Inicialmente, ele disse que comporta 30 pessoas. Depois, ele falou que se tiver mais, né, eu disse, olha, nós estamos até o momento, ainda sem nenhuma confirmação oficial. Tem um grupo que fez uma pré-inscrição, né, dizendo da intenção de viagem com um depósito de R$200, e nós somos 26 pessoas. Tem 26 pessoas que fizeram esse depósito de R$200. Essas pessoas que fizeram esse depósito considerando aquela proposta do retiro de 3 dias. E agora é um retiro de 1 dia. Então, a gente vai ver caso a caso quem vai querer permanecer e quem não vai, porque a proposta foi modificada e não foi modificada por nós. Mas a gente respeita e acolhe, né, a decisão que cada um tem de participar, né, enfim. Então, ele disse, tá, se passar dos 30, você me diga, porque a gente reorganiza e é possível mais pessoas. Só que eu não sei quantas mais, né, mas inicialmente ele disse 30. Ele passou todo o valor lá dos lanches, do almoço, porque ele mora numa cidadezinha, Mione. Eu vou usar você, tá? Vou usar você para você falar o nome da cidade, porque eu não sei. Eu vou escrever no chat a cidade exata que ele deu todo o endereço aqui, direção. Ele está morando aqui, ó. Vou colocar aqui no chat do Zoom, tá? Uhum. Ele está nesse endereço. Eu não sei se... Apremont. Apremont. Apremont, que é a cidade. Apremont. Então é aí que ele está. Que é a cidade mais próxima, é Nantes. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no Zoom qual foi o roteiro que nós planejamos, né? Pensando em todo o contexto. Vou compartilhar aqui a minha tela. E nós estamos considerando, eu vou apresentar a viagem completa. E qual vai ser o procedimento após esse nosso encontro? Esse encontro aqui de hoje só está divulgado nos grupos que já fizeram o curso Odisseia da Consciência. Eu não coloquei, por exemplo, no grupo do CIT, eu não coloquei nos grupos da Unipaz, só está nos grupos que foram, né, já percorreram um caminho do programa chamado Odisseia da Consciência, que é esse que nós estamos oferecendo aqui no Brasil. Porque primeiro a gente vai cuidar dessas pessoas que são as que estão inseridas no contexto. Após essa etapa, é que a gente vai abrir, então, para outras pessoas interessadas. Todas as pessoas precisam, nós faremos um processo individual, porque tem gente que quer aéreo com terrestre, tem gente, por exemplo, a Andréia está em Lisboa e quer se juntar no grupo, em que momento? Então, assim, eu vou apresentar o todo, e aí, individualmente, depois, é que a gente vai ver caso a caso, passo por passo, nós com toda a nossa equipe da Unipaz, tá bom? Então, vamos lá. Aqui está o roteiro que nós criamos, né? Nós idealizamos. Imagino que, com certeza, uma viagem belíssima. Vocês estão vendo a minha apresentação? Uhum. Sim, né? Então, o embarque 22 de junho e o retorno 5 de julho. Esse é o roteiro completo. Como eu disse, depois os pormenores e quem entra, onde, quando, aí a gente vai checar isso no individual. A gente vai, então, fazer a ida Guarulhos-Marseille, o avião direto, né? Quer dizer, um voo para Marseille, e a gente vai ficar na região da Provence. Ali, onde a Andréia já esteve, é uma região belíssima, né? Uma época belíssima de ir para lá. Então, a gente vai passar por Provence, a gente vai até Saint-Baume, nessa visita guiada, né, nas pegadas de Maria Madalena. Esse é um tour de um dia inteiro. A gente sai 9 horas e vai chegar por volta das 20 horas de volta no hotel. Então, esse é um dos passeios. Nantes, que é a cidade maior, mais próxima do Jair, né? Não é onde ele está, mas é a cidade mais próxima,
que é uma cidade também belíssima, né, pelo que eu pesquisei, não é uma região que eu não conheço, esse lado da França eu nunca fui. O encontro com o Jean-Yves, e a gente termina em Paris, porque possivelmente, daqui no grupo pode ter pessoas que já conhecem Paris, outras que não conhecem Paris, então, para quem não conhece, é uma magnífica oportunidade para conhecer, e para quem já conhece, pode optar por fazer Paris ou por não fazer Paris. Então, cada trecho vai ser definido de acordo com o que a pessoa tiver como intenção fazer, né? Isso porque nós estamos respeitando muito a escolha, né, desse grupo por estar com o Jean-Yves, porque o foco principal é estar com ele. O que antes seria só com ele, se tornou um processo um pouco maior. Então, esse é o roteiro que vai ser feito. Então, a gente chega aqui, né, inicialmente a gente vai estar aqui no sul da França, faz toda essa região, depois a gente sobe. Esse roteiro aqui é o roteiro que se faz de carro, a gente não vai fazer de carro, a gente vai fazer de trem. Mas porque eu quis pegar no Google só a trajetória para ter uma noção, mas o trem ele vai passar por, eu acho que é por Lyon, e chega em Nantes. Então, até aqui está a cidade anterior que ele havia dito, mas enfim, a gente vai fazer isso aqui e termina em Paris. Esse é o roteiro lá da viagem completa. Eu coloquei aqui um dia a dia, e nós vamos, assim, pensar numa viagem que tem o guia, né, para os dias necessários, e tem também tempo livre. Porque uma das coisas que nós valorizamos muito nas viagens é não ser aquela viagem atropelada, corrida, meu Deus, não dá. Nós, Unipaz Goiás, e eu pessoalmente, já levei 10 grupos para Findhorn, na Escócia, na semana de experiência, então fizemos alguns percursos por ali, e a viagem que eu cuido, ela é sempre cuidada para que não seja sufocante, para que tenha pausa, para que tenha tempo de ficar sentada num café, olhando a cidade, olhando as pessoas passarem, então essa é a proposta. A gente chega, então, em Marseille no dia 23, esse dia é um dia livre, porque alguns dormem, outros não dormem, tem gente que sente fuso horário, outros não, esse dia é livre. Nós ficaremos hospedados numa cidadezinha Aix, de Provence. Como é que fala, Mione? Porque, ai, Jesus amado, é Aix mesmo, né? Aix de Provence, que é a cidade, assim, central na Provence, né? Onde praticamente todo o percurso turístico é feito por ali. Quer falar, Mione? Como? Não, é porque você abriu seu microfone, não sei se você queria falar ou não. Não. Nós temos ali algumas possibilidades de tour. O que nós vamos sugerir para o grupo é esse tour que inclui uma fazenda de lavanda, um vinho, né, uma das fazendas de vinho, e também esse tour que vai até, né, a casa e onde o pintor francês Paul Cézanne tem lá seus quadros belíssimos e maravilhosos. Então, esse é um tour guiado, ele é um tour de 6 horas. No dia 25 é livre, que ali tem, né, coisas para se fazer por perto, então, enfim, alguns querem aprofundar numa outra fazenda, outros não, mas é um dia livre, domingo e segunda é livre. Terça-feira é o dia que a gente acorda cedo e vai passar o dia em Maria Madalena, em Santo Baume. Esse é um tour muito especial, muito exclusivo, né, específico para o nosso grupo. É em português, vai ter um guia em português para fazer todo o percurso. Nós teremos um material para ler antes da viagem, sobre Maria Madalena também, e acredito que aqui no próprio grupo, né, tenham pessoas que podem contribuir também muito com o estudo, né, com certeza muitos de nós lemos o livro do Jean-Yves de Maria Madalena, e outras pessoas também trabalham com todo esse feminino, com tudo isso que a gente tem visto. Então aqui, antes da viagem, o grupo vai receber o material para leitura. Isso é na terça-feira. Na quarta é dia livre, de novo, então uma pausa ali. Na quinta, a gente sobe até Nantes, a gente vai de trem, é um trem que vai ter mais ou menos 6 horas de deslocamento, e aí no dia 30, na sexta-feira, é um dia, vamos dizer assim, de mais recolhimento, né? Porque, segundo o Jean-Yves, seria muito legal na proposta dele que a gente fizesse um período de silêncio. Então, esse dia 30 é um dia que estaremos numa cidade nova, que é Nantes, muito bonita, inclusive, por toda a pesquisa que eu fiz.
parte do dia a gente tem como percorrer, conhecer um pouco da cidade, e depois a gente se recolhe, né, e vai ficar ali num espaço mais de silêncio, mais tranquilo, né, já mesmo em conexão com o Jaíve. No outro dia, 8 da manhã, 7h30, 8 horas, o carro vai nos buscar, e então chegaremos lá até o Jaíve. Nesse dia está tudo organizado, comida, os lanches, tudo mais, e à noite nós voltamos para o mesmo hotel que nós estávamos em Nantes. No domingo, deslocamento para Paris, e em Paris, que é segunda e terça, nós não incluímos nenhum passeio específico, mas lá tem, enfim, podemos fazer uma série de coisas, mas, inclusive, pensando em não encarecer demais a viagem, nós não colocamos, mas podemos fazer também. A gente se reúne, quem quer fazer um roteiro ou outro ali, a gente pode fazer também em Paris alguma coisa. É livre, mas Paris tem lá toda a sua sugestão própria de visitação. Qual é a nossa estrutura? O que que envolve a viagem completa? É o aéreo Brasil, Marseille, Paris, Brasil, porque a gente vai por Marseille e volta por Paris. Os hotéis, eles são padrão 4 estrelas, com exceção de Nantes, que vai ser um padrão 3 estrelas. Então, são hotéis, vamos pôr 3 e 4 estrelas, já estão selecionados. A gente tem o transfer in e out, né, que é o aeroporto de Marseille até o hotel, e depois o aeroporto de Paris até o hotel de Paris até o aeroporto. E nós temos 2 trens, os trens de Aix até Nantes e de Nantes até Paris. Isso tudo está incluído aqui. Nós colocamos 2 tours guiados, que é um de Provence e o de Maria Madalena, o seguro viagem, que é obrigatório, né, não é opcional, o encontro com o Jaíve, com toda a alimentação incluída, das 9 às 18, e uma pessoa da Unipaz que vai acompanhar, que sou eu, que vou acompanhar o grupo desde a preparação até o encerramento. Nós separamos o aéreo, porque o aéreo não dá para, cada um tem uma necessidade, um destino, um chega por um lugar, chegam por outro, mas mais ou menos, se a gente fosse comprar hoje a passagem, ela está em torno de R$6.000, fazendo esse roteiro aí. E ela, quem for, né, fazer toda a compra, ela é paga separada, paga o cartão do aéreo e passa o cartão de toda essa outra parte. A parte terrestre, ela está em mais ou menos, né, porque vocês sabem que tem uma variação. Tudo isso aqui é cotação, porque nós não pagamos os hotéis para segurar esse valor. Então, nós temos, à medida que falar assim, ok, é isso, então agora começamos a vender o pacote, organizar o pagamento, e aí esse valor fica fixo, considerando a variação do euro, né? Em euro está R$2.808. O que não, todos os hotéis têm café da manhã, mas o que não está incluso é alimentação, fora o café da manhã, se tiver algum passeio extra, táxis e gorjetas, caso ocorra. Essa é a única coisa que não está inclusa. Em Aix de Provence, o hotel que a gente escolheu foi esse que chama aqui Hotel Rotonde, também não sei como fala, é um hotel maravilhoso que está localizado numa área central, ele é praticamente, esse é um hotel que a gente tem que fechar assim, ele bem rápido, ele está a 5 minutos da estação de trem, que a gente vai pegar esse trem depois para ir para Nantes, enfim, é um hotel que fica muito, muito centralizado. Em Nantes, a gente escolheu um Ibis, porque é basicão. Existem hotéis, mas estavam assim caríssimos se a gente fosse pegar uma categoria mais alta, e um Ibis é básico, não é nem fantástico demais e é suficiente para uma viagem com esse padrão que nós estamos propondo, que é um conforto essencial, qualidade, segurança e deslocamento fácil. Esse hotel também está muito próximo da estação de metrô, 300 metros, então eu pensei nesses deslocamentos, porque estaremos com mala, né? A gente vai fazer esse trajeto de trem, não compensa contratar um transfer só para pegar da estação para levar para o hotel, apesar das malas, né? Apesar de todo o deslocamento aí, os hotéis estão assim muito pertinhos das 2 estações que a gente vai usar para esse deslocamento aí. E em Paris, a sugestão é o hotel que é da linha Mercury, que está a 2 minutos da Torre Eiffel. Aqui tem uma fotinha dele, né? Então, assim, é um local excelente mesmo, que dá para fazer todo o deslocamento a pé em Paris. E ali, eu
Antes tinha pensado em incluir aquele roteiro que pega os jardins, tem um roteiro só de jardins em Paris, mas a gente pode fazer à parte para quem quiser, né? Porque eu não sei quantos do grupo conhecem Paris, não conhecem. Então, Paris é uma cidade que carece de dias, né, para poder degustar. Então, esse é o roteiro, essa é a nossa programação. E aí, a partir desse momento, a gente está, então, já à disposição para começar toda a reserva, para fazer fechamento de aéreo, fechamento de hotel. Os quartos são duplos, se alguém quiser single, a gente tem que pedir, né? Toda a cotação aqui está em quarto duplo. Todos os guias são em português, os que são necessários. E, no mais, é isso. Então, assim que a gente tiver assim, o grupo já montado, se for necessário, o Jean-Yves vai estar acompanhando esse processo, a gente amplia, fala para ele, Jean-Yves, ó, temos tantas pessoas, e aí ele vai decidir lá se vai ter mais que 30 ou não, mas inicialmente foi dito 30 pessoas, tá bom? Então, por que que nós optamos por fazer esse encontro aqui? Porque, como eu disse, existe um grupo que já fez uma pré-reserva. Então, nós estamos honrando esse grupo que fez a pré-reserva. Esse grupo está, né, de antemão com o seu espaço ali, né, sua vaga garantida, e outras pessoas vamos avaliar o que vai ter de vaga, o que não vai ter, caso a caso, quem vai fazer todo o percurso, quem não vai. Então, agora a nossa equipe está à disposição para dar andamento nisso aí, tá bom? Perguntas? Querem comentar alguma coisa? Eu queria perguntar. Diga, Márcia. Duas questões. Uma é sobre a tradução, quem vai fazer a tradução de Jean-Yves. Tem uma dúvida que é assim, ó. Nós temos algumas possibilidades, e eu ainda não sei exatamente por quê. A Regina Fittipaldi, de Brasília, foi uma das pessoas que falou, quero fazer a viagem, se eu for, me disponho a traduzir. A Regina já traduziu o Jean-Yves muitas vezes, inclusive ela traduziu os livros, os primeiros exemplares foram traduzidos por ela. A Mione está aqui, a Mione é brasileira, mora na França, e ela que traduziu, ela que fez a correção das legendas do primeiro curso que foi Celebrando a Vida. Então, a Mione também está disponível para fazer a tradução lá, porque lá ele não tem estrutura de tradução, nós temos que levar junto com o grupo essa tradução. Nós temos a Sônia, que fez a tradução agora da legenda do curso 3, ela disse para mim que ela já estará em Paris, e ela ainda não tinha certeza se ela estará ou não, porque depende um pouco da viagem com o marido dela. Ela é francesa e mora no Brasil há 20 anos, e foi ela que fez a revisão da legenda do Meditando com a Floresta. Então, a tradução, hoje eu não sei dizer quem vai, porque eu estou esperando, assim, assentar a poeira e dizer, ó, é fulano que vai, mas a gente tem algumas opções dessa tradução. E todas já, de alguma forma, próximas, né, especialmente ao programa Odisseias da Consciência. Eu queria Diga. fazer a outra pergunta, só um instantinho. Porque quando você informou que ia ter esse retiro, segundo a primeira proposta era o retiro, Sim. em julho, então colocou um material para a gente deixar o nome, Sim. e aí eu deixei o meu nome, porém, Sim. eu não recebi essa nova que teria que depositar R$200, eu não recebi. Ah, não, mas tranquilo, Márcia, não tem problema. Ok, se você não recebeu, algumas pessoas circulou nos grupos de WhatsApp, né? Porque naquela ocasião, o nosso Porque cuidado era... eu não fiz, está tendo o terceiro grupo, eu fiz o primeiro e o segundo só. Sim, tá tendo, acabou o terceiro. Nós acabamos de acabar o Meditando com a Floresta. Certo. Belíssimo. Pronto, eu não participei, pode ser que tenha sido no terceiro, pode ser isso. Olha, que judiação. Inclusive, a gente unificou os grupos para facilitar a comunicação, né? Agora, semana passada, nós unimos os 3 grupos, porque tem gente que está nos 3, tem gente que está só em um, então tem gente que recebe a comunicação 3 vezes, outros não recebem, então a gente unificou os grupos. Eu não recebi a segunda comunicação. Me desculpa, ai, que judiação. Mas não tem problema. Por que a gente fez uma pré-reserva com R$200? Porque se falar assim, vamos encontrar Jean-Yves na França, poderia ter um monte de gente. Nós queríamos saber de uma intenção real e concreta.
Então, essa intenção real e concreta veio com um depósito antecipado de R$200, que será descontado do valor total, conforme a pessoa escolher, tá bom? É isso. O Ricardo quer perguntar e a Kátia também está com a mão levantada. Então, Hélida, qual que é o formato desse encontro com o Jean-Yves? Ele vai, porque não é mais um retiro. Ele vai falar sobre algum tema, ele vai falar algumas horas, vai ser um encontro. Ele vai dar 3 turnos de 1h30 falando e vai abrir 2 horas para perguntas. E ele vai falar sobre o Odisseia da Consciência, sobre o programa como um todo, Odisseia da Consciência. Ele já gravou 8 cursos do Odisseia da Consciência. Nós terminamos agora o 3º. Tem gente que fez os 3, tem gente que fez 1, tem gente que fez 2, e nós começaremos o ano que vem o 4º curso. Ele já fez 8 gravações, então ele já está com 8 cursos do programa chamado Odisseia da Consciência. E ele vai falar do programa, ele vai falar do Odisseia da Consciência, né, como um todo. E terão 2 horas para perguntas, e aí ele vai estar ali, né, na resposta, porque antes a ideia era retiro mesmo, era meditar junto, claro que vai ter meditação, óbvio, né, isso é inerente ao processo, mas antes seria um turno, ser um dia todo e uma manhã. Então foi reduzido um turno no domingo, por exemplo, e no sábado à tarde, foram reduzidos 2 turnos, e ficaram os turnos de um dia inteiro. Ok? Kátia? Eu vou precisar sair daqui a pouquinho, eu já Tá bom, aproveito para me tranquilo. despedir do grupo e depois eu entro em contato com você. Tá bom, nós já estamos à disposição para começar os fechamentos, tá? Muito obrigado. Obrigada, Um Ricardo. abraço para todos, em especial a Marimil. Kátia. Boa noite, Hélida. Boa noite a Boa todos. noite. Provavelmente, como eu moro em Natal, eu e a Márcia, você já me respondeu a minha dúvida. Eu só quero aqui anunciar. Provavelmente, eu vou preferir fazer Natal, Lisboa, Paris. Porque descer para São Paulo e subir... Sim. E Natal para Lisboa são 7 horas. Então, caso eu vá, eu pretendo ir, né? Mas se o universo permitir, seria nessa modalidade. Tal qual a Márcia, eu ainda não fiz o depósito dos R$200, mas vou fazer. E a terceira indagação haveria uma possibilidade de, depois de Paris, ir para Findhorn. Então... que está lá, já que pagou a passagem. Olha só, nós já Você estamos... está com esses contatos e tudo mais. Ou antes ou depois. Depois. Eu recebi, para não dizer assim que foi hoje, eu recebi ontem a confirmação da data de Findhorn. Então... Eu até fiquei, ai meu Deus, inicialmente eles responderam de 3 a 8, eu falei, é impossível. Então, Findhorn tem 2 programas. A Semana de Experiência, que é o programa que nós levamos, que é o que conhece Findhorn, vive na comunidade, vai acontecer de 17 a 21 de julho. Então, depois de Paris... vai ter Findhorn, mas vai ser lá no dia 17. E antes, em Findhorn, tem um programa que é, assim, maravilhoso. A Antonieta está aqui, ela já participou, né? Que é o Festival de Dança Circular. É deslumbrante. Maravilhoso. E começa dia 8. Então, dá, por exemplo, para terminar dia 5 e ir para a Escócia e entrar no programa de dança dia 8.